Um balconista de supermercado salvou um bebê no estacionamento. Não sabia que o pai estava observando de sua limusine. A garoa começara logo após o nascer do sol, enevoando o estacionamento do movimentado supermercado. Carros entravam e saíam, pneus chiando no asfalto úmido. Sharon, de 24 anos e já cansada do turno da manhã, estava conduzindo uma longa fila de carrinhos de compras de metal. O paletó vermelho do uniforme grudava nos ombros, encharcado de manchas. As mãos estavam frias de tanto segurar as alças de metal molhadas. Ela se abaixou para pegar uma lata de refrigerante descartada perto do carrinho. Curral quando algo, um lampejo de movimento logo atrás das carroças, chamou sua atenção. Uma criança de apenas 2 anos, vagando, com os pezinhos chapinhando em poças rasas, ia direto para uma caminhonete em marcha ré. Sharon prendeu a respiração. "Ei, pare!" gritou ela, jogando a lata no chão e se lançando para a frente. A caminhonete continuou a dar ré, com as lanternas traseiras brilhando. Em vermelho, o motorista claramente não tinha consciência da criança atrás dele. Sharon correu, com água espirrando sob os sapatos, o coração na garganta. Ela alcançou a menina no momento em que o caminhão se aproximava a centímetros de distância, pegando a criança em seus braços e se esquivando do caminho do veículo. O caminhão freou bruscamente. Os carrinhos que ela havia abandonado desviaram ligeiramente, um deles batendo na lateral do caminhão e deixando um longo arranhão na pintura. O motorista, um homem de meia idade com uma jaqueta corta-vento, saltou, com o rosto vermelho de fúria. "Você está louca?" gritou ele. "Olha o que você fez com o meu caminhão." Sharon, segurando a menina trêmula com força contra o peito dela, virou-se para ele. "Você quase matou um bebê." "É, bem, agora você me deve pelos danos." Os olhos de Sharon brilharam. "Se um arranhão importa mais para você do que a vida de uma criança, talvez você não devesse dirigir." O homem abriu a boca para argumentar. Mas naquele momento, Logan Hoare chegou. Alto, impecavelmente vestido, seu casaco escuro pegando chuva. Esquecido do telefonema, ele congelou ao ver sua filha, Julie, agarrada ao ombro de um estranho, seu coelho de pelúcia balançando em uma das mãos. "Julie", ele ofegou, correndo até ela. Sharon se virou para encareio enquanto ele estendia a mão, e pela primeira vez, seus olhares se encontraram. Ela hesitou apenas um instante antes de entregar a garota delicadamente a ele. Correu para o estacionamento. Um caminhão estava dando ré. Eu não pensei. Apenas me mexi. Logan abraçou Julie, examinando-a, beijando seus cabelos úmidos. "Obrigado", disse ele sem fôlego. "Eu agradeço." Mas Sharon, ainda tremendo, não se acalmou. "Cuide dela melhor. Da próxima vez pode não haver ninguém por perto para salvá-la", tentou o motorista da picape novamente. "Estamos apenas ignorando os danos?" Sharon nem sequer olhe para ele. "Sua caminhonete pode ser consertada. Seus ossos não." Ela lançou um último olhar para Logan, depois se virou e caminhou rapidamente de volta para a loja. A chuva escorria por suas bochechas enquanto ela desaparecia pelas portas automáticas. Logan ficou ali, atordoado, sua filha segura em seus braços, a garoa engrossando ao redor deles. Ele olhou para Sharon, seu uniforme encharcado, sua voz firme ainda ecoando em seus ouvidos. Ele não sabia o nome dela, mas ela tinha acabado de salvar tudo o que importava, e ele nem tinha dito o suficiente. O próximo naquela manhã, Logan Hoare estava sentado no banco de trás do carro, com um envelope grosso na mão, a testa franzida mais do que em meses. Ele havia tomado inúmeras decisões rápidas na vida. No entanto, nada o abalou mais do que as palavras de um balconista de supermercado. Ele relembrou o momento no estacionamento. O grito dela, o brilho vermelho, a maneira como ela protegeu Julie e, em seguida, como ela o olhou, não como um homem poderoso ou rico, apenas como um pai que não agira a tempo. Às 9 horas, ele tinha o nome dela. Sharon Whittaker, 24,
Morava em um apartamento alugado na periferia da cidade. Obras no mercado Palmers. Nenhum parente conhecido no estado, nenhuma dívida, nenhuma rede social, apenas um nome e uma marca em sua mente que ele não conseguia apagar. Logan estava do lado de fora do mercado Palmers, elegantemente vestido, o envelope enfiado dentro do casaco, cabeças viradas enquanto ele caminhava pela loja, sussurros o seguindo. Mas ele só tinha olhos para ela. Corredor 2. Reabastecendo. As latas com precisão silenciosa. Ele se aproximou e pigarreou. Sharon Whittaker. Ela se virou levemente surpresa. Sim. Ele puxou o envelope. Eu queria agradecer adequadamente por salvar minha filha. Ela olhou para a caixa e depois para ele. O que é isso? Um sinal de agradecimento, disse ele. Por favor. Sharon abriu-a ligeiramente, viu a grossa pilha de notas e congelou. Seu rosto endureceu. Eu não salvei sua filha para uma tutelada, disse ela, com a voz firme. Fiz isso porque ela estava prestes a morrer. Eu sei, respondeu Logan. Mas isso é... Não, ela interrompeu, devolvendo-a. Eu não quero. Ele piscou. Você nem sabe quanto é. Eu não me importo. Eles ficaram em silêncio. Sharon calmamente colocou uma caixa no chão. As pessoas presumem que tudo tem um preço, mas o que eu fiz não estava à venda. O maxilar de Logan se apertou. Eu não quis te ofender. Você não ofendeu, ela disse. Você só me lembrou como é raro fazer a coisa certa sem motivo. Atrás deles, um cliente passou em sua cadeira de rodas. Sharon não se mexeu. Ela voltou a empilhar as latas, impassível, enquanto Logan permanecia paralisado, envelope na mão, inseguro de si pela primeira vez em anos. Você tem uma filha linda, disse Sharon baixinho sem encará-lo. Ela merece alguém que a veja, não apenas escudos. Logan assentiu lentamente. Eu a vi. Eu só não esperava que outra pessoa se importasse mais naquele momento, perguntou ela. Ele estremeceu, mas não disse nada. Ela olhou para ele mais uma vez e então se afastou em direção aos fundos da loja. Sem drama, sem desculpas, apenas o rangido constante de seus sapatos no lenóleo. E Logan Hoare, milionário, político, pai, ficou sozinho com o envelope ainda na mão e a percepção crescente de que acabara de aprender uma lição que nunca esperava. Não era o dinheiro que ela tinha recusado. Era a crença por trás disso, de que a gentileza tinha que ser conquistada, de que a decência tinha um preço. Ela havia arriscado sua segurança pelo filho dele e ido embora sem pedir nada em troca. Pela primeira vez em muito tempo, Logan se sentiu pequeno. Não porque tivesse menos, mas porque nunca havia percebido o quanto lhe faltava e talvez aquele momento, sozinho no corredor de um supermercado, fosse o começo de algo que ele não esperava encontrar. Era uma tarde tranquila de quinta-feira. O céu estava pálido, azul, com nuvens suaves, e o parque da cidade perto da casa de Logan fervilhava, com o suave caos das risadas das crianças. Logan estava sentado em um banco sob um grande olmo, pernas cruzadas, telefone na mão, mas seus olhos, pela primeira vez, não estavam na tela. Julie, sua filha de 2 anos, mordiscava um biscoito ao lado dele, seus cachos balançando enquanto ela cantarolava para si mesma. Papai! Ela exclamou de repente, apontando animadamente para a simpática senhora. Logan seguiu o dedo dela, com o coração disparado. Do outro lado do parque, perto do trepa-trepa, estava Sharon. Seu cabelo estava presa em um rabo de cavalo, bagunçado, com o crachá do supermercado ainda preso à blusa. Ela estava ajoelhada ao lado de um grupo de crianças, mostrando pacientemente a uma delas como desembaraçar a linha de uma pipa. Julie já estava na metade do gramado antes que Logan pudesse reagir. Ele se levantou e a seguiu, acelerando os passos enquanto a filha corria direto para os braços de Sharon. Oi! Sharon riu, surpresa, mas satisfeita. Ela pegou Julie no colo com facilidade. Bem, você não é só um bolso cheio de sol? Julie riu baixinho. Você me salvou.
Sharon, no sorriso, desapareceu um pouco, tocado pela lembrança. Acho que sim. Logan pigarreou suavemente enquanto se aproximava. Sharon olhou para cima, seu sorriso se tornando mais neutro. Oi, disse ele. Sem jeito, mas sincero. Você se importa se eu sentar um momento? Sharon assentiu, apontando para o gramado próximo. Logan se abaixou, observando Julie, agora sentada ao lado das outras crianças, ocupada com giz de cera e papel. Eu não esperava te ver de novo, disse Sharon, tirando uma folha da calça jeans. Eu perguntei por aí, admitiu Logan. Eu queria... Obrigada novamente, com razão. Você já tentou? Disse ela sem maldade. Com dinheiro, disse ele, dando uma risadinha seca. O que claramente não caiu como eu esperava, Sharon deu de ombros. Não estou à venda, só isso. Eu sei, respondeu Logan. Foi isso que me impediu. Houve uma pausa. O riso das crianças flutuava ao redor deles como sinos de vento. Passei a maior parte da minha vida adulta cercado por pessoas que fazem as coisas por um preço, continuou Logan com a voz mais baixa. Assistentes, doadores, contratados, até amigos. Tudo tem um valor, uma transação. Parece solitário, disse Sharon. É, admitiu Logan. Mas eu não percebi de verdade até que alguém como você interveio. Sharon olhou para ele então. Realmente, olhou. Pela primeira vez, o terno sob medida e a compostura do político pareceram ceder um pouco. Tirava uma criança do perigo, disse ela. Não por aplausos, não por favores, porque era a coisa certa a se fazer. Qualquer um teria feito, mas nem todos fizeram, respondeu Logan. Ele a observou enquanto ela voltava o olhar para Julie, que estava orgulhosamente, mostrando seu desenho para outra garotinha. Você não pediu reconhecimento, você não queria compensação. Não é assim que a maioria das pessoas no meu mundo funciona. Talvez você precise deixar esse mundo com mais frequência, disse. Ela. Ele riu baixinho. Talvez eu precise. Por um tempo, eles ficaram em silêncio. A brisa levantou os cabelos de Sharon. Logan notou como ela parecia à vontade ali, descalça na grama, rindo com crianças que não eram dela, contente sem espetáculo ou status. Ele percebeu então o quão estranha a gentileza sem propósito era para ele, e o quanto ele admirou. Sei que pode parecer estranho, disse ele, mas eu adoraria conversar de novo algum dia, talvez sem os envelopes ou a gratidão constrangedora. Sharon ergueu uma sobrancelha. Sem discursos, ele prometeu. Então talvez, disse. Ela com um sorriso. Vou pensar sobre isso. Enquanto o sol se punha no céu, lançando uma luz âmbar sobre o parquinho, Julie correu de volta para o pai, com manchas de giz de cera nas bochechas e um desenho agarrado nas mãozinhas. Olha, papai, gritou ela. Eu desenhei você, eu e a moça. Logan tirei a foto. 3 bonecos palito estavam parados sob um sol trêmulo. O mais alto usava um terno. O do meio tinha cachos grandes. O último, com cabelos longos e um sorriso radiante, estava entre eles. Ela nos colocou juntos, murmurou Logan. Julie assentiu. Porque ela é legal. Logan olhou para Sharon. Sim, ele disse. Ela é. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Não do tipo reservado para câmeras ou doadores. Um sorriso de verdade. Do tipo que diz... Sou grato de uma forma que não consigo explicar. E talvez eu queira saber o que mais eu estava perdendo. O sol do fim da tarde filtrava-se pelas vitrines empoeiradas da loja, lançando longos raios âmbar sobre o piso de ladrilho desgastado. Sharon puxou uma caixa de papelão pesada, com os ombros tensos enquanto tentava deslizá-la para o corredor de armazenamento atrás da seção de laticínios. Sua camisa grudava nas costas. O suor de horas estocando e organizando as prateleiras, se misturando à frustração de um longo dia. Ela bufou, inclinando-se para transferir o peso novamente, mas a caixa não se moveu. Precisa de ajuda? A voz veio de atrás dela, calmo, baixo e inconfundivelmente deslocado em um supermercado. Sharon se virou assustada. Logan Hoare,
de calça escura e camisa social com as mangas arregaçadas, estava parado no final do corredor. Parecia completamente fora de contexto, como se um senador tivesse entrado no filme errado. Mas suas mãos estavam nuas, a gravata fora do lugar, e seus olhos, aqueles olhos calculistas e endurecidos pela imprensa, pareciam quase humanos. Ela piscou. "O que você está fazendo aqui?" Ele deu um meio sorriso. "Pensei em passar por aqui. Você mencionou que seus embarques de estoque chegariam às segundas-feiras." Sharon cruzou os braços, cautelosa. "Você veio ajudar com as caixas?" disse ele, caminhando em sua direção e ajoelhando-se perto da pilha. Imaginei que o mínimo que eu poderia fazer era oferecer 2 mãos que servissem para algo além de apertar. Antes que ela pudesse protestar, Logan já estava levantando a caixa com a qual ela havia lutado antes. Ele resmungou baixinho, mais de surpresa do que de esforço, e a colocou cuidadosamente no carrinho próximo. Sharon a encarou. "Você acabou de levantar", disse ele, limpando as mãos. "Não é física quântica." Ela bufou. "Apesar de tudo. Aposto que seus doadores de campanha nunca te veem fazendo isso. Eles provavelmente morreriam de choque", admitiu Logan. Durante a hora seguinte ele ficou. Não como um convidado, não como um político se fazendo de humilde. Ele foi buscar caixas, quebrou papelão e até limpou a porta arranhada do freezer sem que ninguém pedisse. Clientes passavam em silêncio, incrédulos. Alguns sussurravam. Um homem mais velho sussurrou: "É o Rohr?" Sharon apenas revirou os olhos e continuou empilhando latas. Em certo momento, Logan parou perto da parede, perto do caixa. Balcão. Sua mão roçou em uma leve mancha. Uma antiga mancha de chocolate que Sharon nunca conseguira limpar direito. Julie havia deixado seu lanche ali no dia em que escorregou e caiu. Ela chorou por exatos 12 segundos, disse Sharon atrás dele, percebendo sua concentração. Depois se levantou e perguntou se poderia comer outro biscoito. Logan deu uma risadinha suave. "Parece que ela." Ele limpou a mancha delicadamente com um pano úmido do bolso. Depois se endireitou e se virou para Sharon. "Obrigado", disse ele, "por aquele dia e por cada pequena coisa que você tem feito desde então." Sharon abriu a boca, mas depois a fechou. Ela não tinha palavras para descrever a sinceridade silenciosa no tom dele. Naquela noite, depois de trancar a loja e caminhar pela calçada rachada de volta ao seu pequeno apartamento, Sharon se viu pensando em Logan mais do que esperava. Não no Logan dos noticiários ou dos panfletos de campanha. Não no homem de ternos sob medida e frases de efeito, mas no homem que ficava até tarde para lacrar uma caixa quebrada. Aquele que se agachava para limpar uma mancha porque era importante para sua filha. Um homem que talvez pela primeira vez tivesse deixado alguém enxergar além do exterior polido e algo incerto e cru por baixo. Ao girar a chave na porta, a lembrança se repetiu. Não dele levantando caixas, mas do jeito como ele a olhava quando ela ria, sem achar graça ou ser condescendente, apenas ouvindo. Ela se serviu de chá, sentou-se em seu velho sofá de segunda mão e encarou o teto por um longo tempo. Logan Rohr não era apenas um homem poderoso. Ele era um pai que quase perdera o filho. Um homem que carregava culpa por trás de ternos elegantes e respostas preparadas. E talvez, só talvez, alguém ainda aprendendo a se sentir inteiro novamente. E pela primeira vez, Sharon se permitiu um pequeno e silencioso pensamento que nunca ousara antes. E se alguém assim pudesse aprender a sentir algo real, mesmo que ainda não soubesse? Logan Rohr sempre acreditou em dados, em perfis, números, linhas claras e resultados previsíveis. Foi assim que ele ascendeu na política, sabendo mais rápido e mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Então, quando ele não conseguia parar de pensar sobre um balconista de supermercado que recusou seu envelope de agradecimento, ele fez o que sabia fazer de melhor. Pediu um relatório de antecedentes. O que recebeu o surpreendeu mais do que gostaria de admitir. Sharon Lane, 24, ex-estudante de educação na Universidade Estadual de Monroe, abandonou o curso no segundo ano
após sua mãe ser diagnosticada com Parkinson de início precoce. Sem antecedentes criminais. Trabalhou em empregos de meio período desde os 17 anos. Atualmente, trabalha em tempo integral no mercado Benson's. Sustentou seu irmão mais novo na faculdade comunitária. Não havia glamour, sem segredos, apenas resiliência silenciosa. Uma vida construída não com atalhos, mas com longas noites e horas extras. Logan leu o relatório 3 vezes. Então, numa tarde de quinta-feira, enquanto encerrava uma visita ao hospital a um apoiador idoso que se recuperava de uma cirurgia, algo o fez parar no saguão. Uma figura familiar, curvada, cansada, chamou sua atenção. Sharon, ainda com seu uniforme verde de supermercado, o cabelo preso em uma trança bagunçada, sentada em uma das cadeiras de plástico do lado de fora da ala de neurologia. Seus braços estavam dobrados sobre o peito, a cabeça ligeiramente inclinada para a frente, como se o sono a tivesse roubado em meio a seus pensamentos. Um saco de papel repousava em seu colo, seus sapatos estavam gastos. Seu rosto, mesmo em repouso, parecia tenso. Logan ficou parado por um momento sem saber o que fazer. Então o instinto, ou talvez algo mais suave, o empurrou para a frente. Ele caminhou até a máquina de venda automática mais próxima, colocou algumas notas e escolheu um copo de papel com café do hospital. Estava morno e amargo, mas era alguma coisa. Ele voltou e parou na frente dela. Sharon piscou para ele, visivelmente desorientada. Imaginei, ele disse baixinho. Se você vai ficar aqui esperando, talvez queira beber algo horrível. Ele ofereceu a xícara. Ela olhou para ela, depois para ele. Seus olhos, normalmente cautelosos, suavizaram-se com algo parecido com gratidão. Ela aceitou a xícara e tomou um gole lento. Ainda melhor do que o que eu preparo em casa, murmurou. Ficaram em silêncio por um momento. Logan não fez perguntas. Ele não precisava de respostas agora. Sharon finalmente falou. Minha mãe está lá dentro, ela disse, apontando com a cabeça para a ala de neurologia. Ela tem dias bons e ruins. Hoje é o meio termo. Logan assentiu. Ela dava aulas de literatura antes de ficar doente, continuou Sharon, com a voz distante. Costumava ler poesia de manhã enquanto fazia torradas. Agora, em alguns dias, ela mal se lembra da metade do alfabeto. Me desculpe. Sharon olhou para ele, seus lábios se contraindo em um sorriso cansado. Peço desculpas a todos, mas obrigada por não dizerem isso como se fosse resolver alguma coisa. Ele não respondeu. Apenas tomou um gole de café. Depois de um momento, ela olhou para as mãos. Eu não queria gritar com você outro dia, disse ela. Na loja com o envelope. Eu só, ela suspirou. As pessoas sempre acham que gentileza tem um preço. Logan observou o rosto dela iluminado pela forte iluminação fluorescente do hospital. Eu costumava pensar que, disse ele, tudo era uma transação, que as pessoas faziam o bem para conseguir algo. E agora? Ela perguntou suavemente. Ele desviou o olhar. Agora acho que algumas pessoas simplesmente continuam aparecendo mesmo quando ninguém bate palma, mesmo quando ninguém vê. Sharon sorriu novamente. Não largo, mas real. Era a primeira vez que ela sorria para ele daquele jeito. Logan se levantou. Precisa de uma carona? Ela balançou a cabeça. Obrigada, mas decorei o horário do ônibus. Ele hesitou, depois assentiu. Cuide da sua mãe. Você também, disse ela, e acrescentou. Com a Julie, quero dizer. Enquanto se afastava, Logan olhou para trás. Sharon o observava, não com desconfiança ou cansaço, mas com uma aceitação calma. Isso o perturbou da melhor maneira possível. Naquela noite, Logan estava sentado em sua varanda, com as luzes da cidade piscando lá embaixo. E não pensou em políticas ou dados de pesquisas, mas em uma garota com sapatos cansados e mão firme. Ela não guardava a filha para chamar a atenção. Não se importava com os elogios da mãe. Ela aparecia dia após dia. E talvez, apenas talvez,
Fosse assim que a bondade realmente se parecia. Não uma manchete, não um gesto, mas uma persistência, silenciosa e constante. Um tipo de amor que não tinha público e não precisava de nenhum. A sala de reuniões da prefeitura estava excepcionalmente silenciosa naquela tarde. Sem ajuda, sem imprensa, apenas Logan e Sharon sentados, um de frente para o outro. Papéis espalhados entre eles. A luz do sol entrava pelas janelas altas, aquecendo. A longa mesa de carvalho, onde as decisões políticas geralmente eram tomadas com mais cálculo do que convicção. Mas hoje, a voz de Logan não tinha nada daquele tom polido. Quero começar algo, disse ele. Algo que sobreviva a comunicados de imprensa e sessões de fotos. Sharon recostou-se na cadeira de braços cruzados. Você é um político. Essa é a sua linguagem. Sessões de fotos. Logan não vacilou. Quero construir um programa, recursos reais para crianças. Que crescem como você, como eu quase cresci. Sem colheres de prata, apenas promessas e muitas portas fechadas. Sharon ergueu uma sobrancelha. Por que eu? Porque você abre meus olhos, ele disse. Porque eu vi mais coração na maneira como você abastece as prateleiras e segura a mão da sua mãe do que em salas inteiras cheias de pessoas com 10 bilhares e empatia zero. Ela olhou para o arquivo à sua frente. Como se chama? Os Faroleiros, ele disse. Um lugar onde as crianças recebem mais do que notas, onde aprendem a cozinhar, ler com confiança, consertar uma bicicleta, construir um abrigo. Fale com coragem. Sharon bateu os dedos lentamente. E você quer que eu projete? Quero que você construa comigo, respondeu Logan. Não como mascote, como parceiro. Ela piscou, genuinamente surpresa. Então, uma pausa. Já fui decepcionada por muita gente, disse. Ela finalmente. Especialmente pessoas de terno que fazem promessas. Logan assentiu. Eu também já. É por isso que não estou prometendo resultados. Estou prometendo trabalho. Sharon o encarou, tentando ler o que havia por trás dos olhos azuis calmos e do relógio caro. Ela viu cansaço. Ela viu sinceridade. Ela viu algo surpreendente. Esperança, talvez. Não do tipo gritado em pódios, mas do tipo construído por mãos que aprenderam a carregar mais do que votos. Não quero que meu nome seja usado, disse ela. Entendido. Não quero câmeras na inauguração. Não haverá nenhuma. E se eu fizer isso, não é porque confio em você ainda. É porque confio no que isso pode significar para as crianças. Logan sorriu. Justo. Ela expirou lentamente. Então, vamos chamar de começo. Eles apertaram as mãos. Semanas depois, em uma ala reformada de uma biblioteca local, a primeira filial dos Faroleiros abriu suas portas discretamente. Sem repórteres, apenas livros doados, cadeiras de segunda mão e paredes pintadas à mão por voluntários da vizinhança. Sharon ficou na frente, apresentando-se, não como codiretora, mas como alguém que acredita que vale a pena o esforço. Logan ficou atrás, observando-a falar. Observando como os olhos das crianças se iluminavam quando ela perguntava sobre suas histórias favoritas. Observando-a ajoelhar-se ao lado de uma menina tímida demais para ler. Em voz alta e sussurrar. Você consegue. Não era glamouroso. Não era digno de manchete. Mas era real. E real, Logan aprendera. Era raro e sagrado. Mais tarde naquele dia, enquanto empacotavam os suprimentos restantes e arrumavam as cadeiras, Sharon se virou para ele. Você ainda não me disse por que está fazendo isso, disse ela. Logan encostou-se no batente da porta, de braços cruzados. Porque minha filha está viva. Porque alguém se importa mais com pessoas do que com propriedades. A expressão de Sharon se suavizou. E porque preciso provar a mim mesmo, ele acrescentou. Que posso ser mais do que fui treinada para ser. Ela sorriu levemente. Então pare de tentar provar. Apenas seja. Logan riu baixinho. Você sempre foi tão sábia? Ela deu de ombros. Não, só estou cansada. Ele assentiu. Bem, temos trabalho a fazer. Sim, ela concordou. E desta vez faremos nos nossos termos. Eles saíram da sala lado a lado, entrando na claridade do início da noite.
Sem câmeras, sem palmas. Apenas os passos silenciosos de duas pessoas escolhendo fazer algo que importasse. Não porque pareceria bom, mas porque duraria. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas do decadente centro comunitário no bairro de Bulldozer West Side, lançando raios quentes sobre fileiras de pequenas carteiras. As crianças sentavam-se de pernas cruzadas em tapetes coloridos, ouvindo Sharon dar uma aula sobre como construir terrários. Ao lado dela, a pequena Julie ajoelhava-se, segurando um pequeno pote cheio de pedrinhas e musgo, com um sorriso largo e incontido. Logan observava do fundo da sala, encostado no batente da porta, de braços cruzados, não em julgamento, mas em paz. Tinha se tornado um visão familiar. Sharon cercada por crianças. Suas mãos sempre em movimento, passando suprimentos, dando tapinhas no ombro, apontando possibilidades, e Julie, não mais apenas sua filha, mas de alguma forma delas, pertencente a esta família de retalhos que se formou a partir de algo inesperado. Depois da aula, Sharon limpou a sujeira das mãos e sentou-se no banco do lado de fora do centro. Julie subiu em seu colo, ajustando o rabo de cavalo de Sharon de brincadeira. Logan se juntou a eles um momento depois, oferecendo água engarrafada gelada. Sharon a pegou, acenando com a cabeça. Obrigado. Ela te ama, disse ele simplesmente. Sharon sorriu, afastando o cabelo de Julie da testa. Eu também a amo. Ficaram sentados em silêncio por um momento, ouvindo o riso das crianças que ainda estavam lá dentro. Uma brisa trazia o aroma da grama e do verão. Logan finalmente quebrou o silêncio. Eu costumava achar que estava indo bem, disse ele. Tinha tudo sob controle. Minha agenda, minha carreira, minha narrativa. Sharon se virou para ele com uma sobrancelha erguida. Mas não era viver, admitiu. Era apenas manutenção, cumprir requisitos, ganhando aplausos. Ele olhou para as mãos. Achei que estava sobrevivendo, mas talvez estivesse apenas me escondendo. A voz de Sharon era suave. Quando isso mudou? Ele olhou para cima, seus olhos encontrando os dela. No dia em que você gritou comigo no estacionamento. Isso a fez rir alto e inesperadamente. Logan sorriu. E de novo, toda vez que Julie ri. Sabe o que aquele som fez comigo? A primeira vez que o ouvi depois do acidente. Sharon balançou a cabeça. Algo se abriu, como se alguém tivesse ligado as luzes de novo. Lá dentro. Julie, agora brincando com seu ursinho de pelúcia ao lado deles, puxou a manga de Logan. Papai, a Sharon pode vir para casa com a gente hoje? Ele fez uma pausa, olhando para Sharon. Ela sorriu, mas desviou o olhar, sem saber como responder. Veremos, disse Logan acariciando delicadamente o cabelo de Julie. Mas você a verá novamente amanhã. Tudo bem. Julie assentiu e voltou para seu brinquedo. Eles passaram cada vez mais dias assim em escolas, bibliotecas, porões de igrejas transformados em salas de aula. Sharon ensinando com a paixão de alguém que nunca chegou a terminar o próprio curso. Logan organizava a logística, construía relacionamentos com doadores, mas, mais do que isso, ouvia. Ouvia vozes que antes talvez ignorasse. Aprendia a deixar de ser a pessoa que sempre sabia o que era melhor. E Julie? Julie era o coração pulsante de tudo. Ela corria para cada espaço como se fosse seu lar, aproximando seu pai e Sharon apenas por ser ela mesma. Quando Logan não conseguia dizer as palavras certas, Julie pegava na mão de Sharon. Quando Sharon duvidava de si mesma, Julie se aconchegava em seu colo como se para lembrá-la. Você é importante. Certa noite, depois de uma aula no conjunto habitacional East Ridge, Sharon encontrou Logan sentado no capô do carro, olhando para o horizonte iluminado em rosa e laranja. Ela se aproximou e lhe entregou um bolinho quentinho da venda de bolos, mais cedo naquele dia. Ele o pegou surpreso. Você assa agora? Ela deu de ombros. Uma avó voluntária insistiu. Disse que eu precisava aprender ou nunca seria uma mulher completa. Ele riu, dando uma mordida. Você é completa com ou sem bolinhos. Ela olhou para ele, com os olhos estreitando-se ligeiramente. Esse é um elogio do grande Logan Hoare.
Ele assentiu. Um elogio de verdade, sem câmeras, sem redatores de discursos. Ela sentou-se ao lado dele. Você mudou. Ele olhou para a rua onde Julie estava pulando corda com algumas crianças locais. Não. Acho que parei de fingir. Sharon cruzou os braços. O que você estava fingindo? Que eu não precisava de ninguém? Ele disse que minha filha ficaria bem com um pai que só aparecesse de terno e com horários marcados, que ser útil significava ser distante. Ela não disse nada. Mas seus olhos eram suaves. Eu vivo agora, ele disse, por causa dela, e por sua causa. Ela encostou a cabeça gentilmente em seu ombro. Você vive agora, ela sussurrou, porque Julie riu e porque desta vez você a ouviu. Ele fechou os olhos, respirando, a verdade silenciosa de suas palavras. Nunca se tratava de um programa, nunca se tratava apenas de caridade, listas de verificação ou reparos. Tratava-se de um homem, uma garotinha e um estranho que se tornou seu espelho, refletindo não apenas o que eles eram, mas o que ainda poderiam ser. E em algum ponto da jornada, Logan percebeu que não havia sido salvo apenas pela mulher que tirou sua filha do perigo. Ele havia sido salvo pela mulher que o ensinou a sentir novamente. O sol derramava uma luz dourada sobre o parque comunitário, onde faixas coloridas tremulavam acima de buzinas artesanais e o cheiro de milho grelhado e pastéis de canela dançava na brisa. Crianças corriam entre as mesas, risos ecoando como música a céu aberto. Era o primeiro aniversário do Faroleiro. Iniciativa, um programa comunitário que em apenas um ano tocou centenas de vidas. No centro da celebração, havia um pequeno palco de madeira, modestamente decorado com margaridas e fotos dos eventos do ano. Crianças com rostos pintados, famílias segurando livros, voluntários martelando cercas e ensinando costura. No centro de tudo, havia uma constante, Sharon. Ela estava agora perto da borda da multidão, usando um vestido de verão azul claro, o cabelo preso em uma trança. Julie agarrava-se à sua mão, usando um vestido combinando. Fitas. Sharon não tinha ideia do que Logan havia planejado. Ele simplesmente disse a ela, venha, é o seu dia também. O microfone estalou quando Logan subiu ao palco, vestido não com um terno, mas com jeans e uma camisa social dobrada, mais pai do que político hoje. A multidão se aquietou enquanto ele olhava para o mar de rostos. Ele pigarreou, estranhamente inseguro. Exatamente um ano atrás ele começou. Alguém tirou minha filha do caminho de um caminhão de mudança. Ela não sabia quem eu era. Ela não se importava com o que eu fizesse por um vivendo, ou quanto dinheiro eu tinha, ou o que qualquer um que estivesse assistindo pensaria. Sua voz falhou por um instante antes que ele recuperasse o ritmo. Ela simplesmente agiu porque era a coisa certa a fazer. Ele examinou a multidão, os olhos fixos em Sharon. Essa mesma pessoa recusou meu dinheiro, recusou publicidade, recusou até mesmo um agradecimento na época, não por orgulho, mas porque para ela fazer o bem era normal. Sharon se mexeu, suas bochechas ficando rosadas, mas Julie apertou sua mão, com orgulho. Eu construí minha vida acreditando. Tudo tem um preço, continuou Logan. Que as pessoas são movidas por incentivos, não por instinto. Mas aquele dia destruiu essa crença porque alguém escolheu ajudar. Não por ganho, não por reconhecimento, apenas porque uma criança precisava de ajuda. Alguns murmúrios de concordância percorreram a multidão. Logan respirou fundo, agora com firmeza. Aquela pessoa salvou minha filha, mas também me salvou. Ela me lembrou o que significa ser humano, o que significa se importar sem cálculos, agir sem propósito. Seu olhar nunca deixou Kieron. Obrigado, disse ele, e sua voz ecoou pela multidão, agora mais suave. Obrigado por não passar direto, por não presumir que outra pessoa se intrometeria, por não esperar por alguém mais qualificado ou mais recompensado, uma pausa. Obrigado por me ensinar que a gentileza não precisa de moeda, que o amor em sua forma mais pura não pede nada em troca. Lágrimas brotaram nos olhos de Sharon, mas ela as conteve. Logan desceu do palco e abriu caminho pela multidão em direção a ela.
As pessoas se separaram, observando em silêncio. Ele parou em frente a ela. Você não salvou Julie porque era seu trabalho, disse ele em voz baixa. Você a salvou porque era certo, e o que era certo me trouxe de volta à vida. Julie olhou para Sharon, depois para o pai, radiante. E naquele silêncio, antes que a música recomeçasse e as risadas festivas retornassem, Sharon estendeu a mão. Não em agradecimento, não por obrigação, mas simplesmente para segurar a dele. Nenhuma palavra era necessária, porque às vezes as maiores verdades são sentidas, não ditas. E naquele momento, Logan soube que não se tratava de um discurso, de um programa ou mesmo de redenção. Tratava-se de um amor que chegou sem ser convidado, sem exigências e que permaneceu mesmo assim. Um amor que mudou tudo. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada, que nos lembra como o menor ato de coragem pode salvar uma vida e como a gentileza silenciosa pode mudar uma alma. Sharon não usou capa, mas se tornou uma heroína, não por escolha, mas por instinto. E ao fazê-lo, ela lembrou a um homem poderoso o que realmente importa. Não a riqueza, nem a influência, mas a coragem. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando.